já repararam como era diferente o Titanic em relação aos dias de hoje? Para e pensa, um navio de luxo, mais moderno já construído, cruzando o Atlântico. E mesmo assim ele levava gente rica e gente pobre na mesma viagem. Já viu algum cruzeiro fazer isso hoje em dia? Os caras colocam a passagem lá no topo, só rico que paga. Pobre nem parcelando. Bem, no Titanic isso rolava, né? O filme explorou justamente esse encontro de camadas sociais. Rose DeWitt Bukater era de família rica. Tinha até sobrenome de rico, né? Jack Dawson não tinha onde cair duro. Mas e se eu disser que o Jack não era só pobre, mas ele também era um viajante do tempo? Isso muda muita coisa no filme, você vai entender que teoria é essa aqui nesse vídeo. Vamos lá. Inestrante, Peter aqui! Se liga, hein? Titanic foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. O filme lançou em 1997 e ficou 12 anos no topo da maior bilheteria da história. Titanic só saiu do topo quando o próprio diretor, o próprio James Cameron, lançou Avatar em 2009. Pô, o cara é brabo demais, galera, na boa. Então, é evidente que Titanic criou uma legião de fãs que continuam até hoje aí. O filme é um marco cultural. Até hoje a gente pensa, pô, será que a Rose não podia ter liberado o espacinho lá naquela tábua lá? Pô, os caras ficarem flutuando. Mas enfim, tem uma galera que não pode descobrir que o filme tá passando na TV que para pra ver. Porque realmente tem muita gente ficcionada nesse filme. Então, sempre que um filme atinge esse patamar de cult, surge também a galera das teorias, que esse é o core da casa. É aquela velha teoria, o Jack cabia ou não cabia naquela tábua lá flutuando? Jack realmente existiu? Essa eu não conhecia, mas enfim. Existe inclusive uma teoria que diz que o Jack era tudo delírio da Rose. Dá uma conferida porque eu já trouxe a teoria aqui no canal, pô, tô falando, pô. Vai lá, assiste, galera. Mas o que eu trago pra vocês hoje é uma teoria ainda mais insana. Jack Dawson era um viajante do tempo, vindo do futuro, tipo Kang. E digo mais, ele pode ter provocado o afundamento do Titanic. Como assim? Cara, galera, tua cabeça vai explodir. Então antes, porra, metralha esse like com força agora, você tá fazendo isso. Eu tenho que sentir essa vibe, porra, obrigado de coração, galera, porra. Olha só, fica até arrepiado que eu sinto isso. Antes de mais nada, a gente tem que entender que o diretor James Cameron manja demais de viagem no tempo. O cara manja de viagem no tempo. Não tô dizendo que ele viaja no tempo, tô dizendo que ele manja, ok? O cara dirigiu os 2 primeiros filmes da franquia Exterminador do Futuro. Então ele entende um pouquinho. Aliás, os 2 melhores filmes da franquia, né? Mas deixa quieto, não vim aqui pra falar isso. E o James Cameron também é um cara que curte demais ficção científica. Titanic foi o único filme da carreira dele que não tem nenhum elemento tecnológico. Não tem nada impossível ali. O único filme pé no chão dele. É estranho isso, não é, galera? Pô, tipo, o único é Titanic. Ou será que o diretor escondeu pistas de outra história por trás do Titanic? Como muitos de vocês sabem, James Cameron estudou a fundo o naufrágio do Titanic. A fundo, entendeu? Bom, o fato que o diretor pesquisou bastante, pô, mergulhou fundo nisso. Bom, ele conferiu os restos do Titanic no fundo do mar, de verdade, ele foi lá. Ele consultou historiadores. Ele realmente mergulhou no assunto, ok? Foi a última vez. Então, com tanto embasamento, fica muito difícil explicar como é que o filme tem tantas inconsistências, datas, fatos que não batem. Pô, se o cara estudou pra caramba, como é que a gente pode cogitar que tem coisa errada ali, né? Segundo a opinião de vários especialistas, o próprio visual do Jack Dawson não bate com o perfil dos homens da época. O tipo de cabelo dele não era o tipo de cabelo de 1912. Os homens usavam o cabelo bem curtinho. As roupas também estavam destoando da época. O que se aponta é que todo o figurino, o estilo todo dele, o style, parecia algo saído dos anos 30 ou 40. Ah, PT, ele viajou dos anos 30? Pô, não tinha máquina no tempo dos anos 30, você teria furado, hein, PT? Talvez, mas Jack poderia estar usando um figurino baseado nos anos 30, achando que, tipo, era adequado lá pra 1912. Pô, vou viajar pro passado, me dá uma roupa bacana, tem essa aqui, o que você acha, doutor? Essa tá boa, né? De que não é? Ah, não sei que não é, mas é do passado, entende? Aí deram pra ele uma roupa de 1930. A questão é, se a equipe de produção do Titanic já confundia as coisas em 1997... alguém que vem de um futuro distante também poderia facilmente se confundir no visual. Então, esse tipo de erro acontece. Até aí você tem que concordar, né? Tanto acontece que aconteceu. Na melhor das hipóteses, foi vacilo da produção. Entende? Então isso aconteceu. Mas vamos seguir aqui. Jack Dawson, ele não carrega dinheiro nenhum. Ele ganhou a passagem pro Titanic numa aposta. A teoria diz que essa é uma prova que ele chegou naquela era sem nenhum tipo de dinheiro e teve que se virar. Melhor isso aí, essa teoria tá fraca, hein? Vamos lá, hein? Calma que agora a gente chegou na parte boa. Que é isso? Tava só aquecendo vocês. O Jack Dawson conta muito pouco sobre o passado dele, mas o que ele conta não bate com as datas. O Titanic afundou em 1912. Guarda essa informação. Botou aí, bota no memory aí, 1912. O Jack impede a Rose de pular no mar. Ela ia se matar.
O Jack brinca que a água devia estar muito gelada, igual quando ele afundou uma vez no Lago Wissota, né? Quando estava pescando. Mas o Lago Wissota não é um lago natural. O tal lago foi criado a partir de uma construção de uma hidrelétrica em 1917, 5 anos depois do naufrágio do Titanic. Uepa! Ah, garoto! Mas lá na frente, o Jack ainda explica que vendia retratos pintados no Pier de Santa Mônica por 10 centavos. Pô, no Pier de Santa Mônica, pertinho da minha casa. Ele promete, inclusive, que vai levar a Rose lá um dia e que ela vai andar de montanha-russa até passar mal. De novo, outra inconsistência. O Pier de Santa Mônica foi inaugurado em 1909. Ok, a data bate aqui. Mas a montanha-russa só seria construída em 1916, 4 anos depois que o Titanic foi pro fundo do mar. Uepa, de novo! Tá gostando, né? Por enquanto é legal. Você tá aqui até agora, você deve estar assim... sei não, hein? Você quer mais? Jack aparece fumando cigarros com filtro. O processo de filtrar a substância do cigarro foi patenteado em 1925 e só em 1935 uma empresa britânica começou a produzir cigarros com filtro em larga escala. Piora! Esse tipo de cigarro era considerado de luxo. Pobre não comprava isso não, que é isso? O cigarro com filtro só se tornou realmente popular a partir de 1954, quando o processo de fabricação foi barateado. Ok, se ele veio do futuro, imagino que ele tenha dinheiro, né, pra comprar um cigarrinho, mas comprou no futuro. E aí, James Cameron errou feio, errou rude, ou ele plantou alguma coisa estranha ali? E para piorar a vida do diretor, alguns fãs apontaram que essa teoria tem uma consequência grave. Se o Jack veio do futuro, ele alterou a linha do tempo. Jack poderia ter vindo para provocar o naufrágio. Como assim? Quando ele salva Rose de pular do navio, ele condena o Titanic inteiro. Por quê? Porque ninguém ia deixar o corpo dela no mar. O procedimento seria parar o barco e fazer um resgate. Ou eles iam conseguir resgatá-la com vida, ou iam resgatar o defunto. Mas eles iam ter que parar e resgatar. De um jeito ou de outra, a viagem passaria por um atraso. Atrasado, o Titanic perderia o momento de se chocar com o iceberg e nada, absolutamente nada daquilo teria acontecido. Ficou bolado? James Cameron não dá um pio sobre essa teoria. Agora eu quero a tua opinião. Faz sentido? Porra, sentido me ajuda, né? Sentido faz, porra, na boa. Será que o Jack não morreu? Ele só voltou pro tempo dele? Você veria um Titanic 2 se a história continuar exatamente desse jeito? Eu sei que você vai falar agora, Peter, você é muito louco. Tá bom, mas eu veria. Eu veria se fosse exatamente assim, não importa, não ia manchar um... porra, isso é só uma coisa muito louca, né? É tipo aquele filme do Gladiador, né? Que é voltar do céu, tipo Kratos. Esse é maneiro, né? Mas esse filme do Titanic 2, com Viagem no Futuro, porra, você curtiu pra caramba? Comenta aqui, comenta aí. E toca aqui, se inscreve no canal, você vê se você ficou até aqui, porque você curtiu essa teoria, né? Por mais louca, teoria boa, não é assim, né? Mais louca possível, mais viajada possível. Quando tem embasamento é bacana, né? Tamo junto sempre, obrigado pela tua inscrição, galera. Ativa o sininho, porque sem sininho não tem graça, né? Até a próxima, valeu, fui!